Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos iniciar então um assunto muito importante, que é a indenização de fundos de comércio. Infelizmente, poucos advogados conhecem essa ação, esse direito, e infelizmente acaba orientando o seu cliente de forma equivocada. Então vamos lá, algo novo, gente, algo novo que merece atenção especial. Nós precisamos ficar atentos às novas jurisprudências, aos novos julgados, às novas ações. Eu sempre falo que tem muitas ações novas que você deixa de fazer porque é doutrinária e jurisprudencial. Eu trago para você, a nossa pós é de alto nível, não podemos trabalhar só com ações tipificadas. O que é isso, professor Júlio? Ações previstas na lei, que tem um artigo, que tem uma lei. O advogado ou advogada tem que ser corajoso, sim, trabalhar com ações atípicas. O que são ações atípicas? Ações atípicas são ações doutrinárias jurisprudenciais. Ou seja, não tem lei, não tem artigo, mas existe, é fato. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá, vamos falar desse momento sobre a indenização de fundo de comércio, indenização das benfeitorias por parte do inquilino. É direito do inquilino ou não? Quando o locador tem que pagar a indenização de fundo de comércio, como que funciona isso? Então, vamos estudar esse assunto tão importante, tá bom? Vamos lá, tudo começa com a relação locatícia. E a relação locatícia, nós precisamos saber que ela começa com contrato de locação. A indenização de fundo de comércio, objeto da nossa aula, vamos falar do contrato de locação comercial, não residencial, empresarial. Quando nós falamos de locação, nós temos, assim, pelo menos aí, 3 fundamentos importantes. Vamos lá, atenção aí, acorda aí, vamos lá. 3 fundamentos importantes. A primeira situação que nós temos é a lei do Código Civil. O Código Civil trata de locação. Se você verificar, o Código Civil vai tratar de locação de imóveis em caráter de exceção, mas trata muito bem de bens móveis. Qualquer tipo de bem móvel é tratado na locação, relação locatícia, pelo Código Civil. Lembrando que hotel, motel, apart-hotel, é o Código Civil que vai tratar, mesmo sendo imóvel. Vaga de garagem, gente. Vaga de garagem com matrícula autônoma. O que é vaga de garagem com matrícula autônoma? Tem uma matrícula separada. Quando você compra um apartamento, tem apartamento que tem matrícula do apartamento e matrícula da vaga de garagem. Você pode até vender com certa facilidade essa vaga de garagem porque a matrícula é separada. Tem apartamento que não. Tem apartamento que a matrícula ela é vinculada, ela é dentro da matrícula do apartamento, uma matrícula só. Toda vez que a gente fala em matrícula, vaga de garagem, se tem a vaga de garagem separada, eu posso usufruir, sim, da ação de indenização de fundo de comércio e posso também usufruir do Código Civil, tá? Depois eu vou explicar essa relação de fundo de comércio com a garagem, quando existe uma exceção da exceção, tá bom? Vamos lá, olha só que interessante também, ponto importante que eu quero tratar com você. Código Civil, locação, em regra, bem móvel. Código Civil, em regra, vai tratar dos bens móveis, mas em caráter de exceção, sim. Locações, relações locatícias da União, Estado, Município, também relações locatícias de hotel, motel, apart-hotel, vaga de garagem com matrícula autônoma, e também é muito importante falar também, não podemos esquecer esse detalhe, o outdoor, espaço publicitário, também é tratado pelo Código Civil. Então, olha como o Código Civil aparece aí, trazendo diversas situações, legislação importante em relação à vaga de garagem, a locação também, né? Vamos lá. Quando nós falamos aqui em relação à locação, Código Civil, mas não podemos esquecer do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também está presente no nosso ordenamento jurídico para tratar de locação. Então, locações rurais, sítio, chácara, rancho, fazenda. Quando eu falo de locação rural, arrendamento rural, vamos aí pincelar o Estatuto da Terra que vai tratar desse assunto, ok? Muito importante também. E temos a famosa, a Mega Plus Master Lei do Inquilinato. Então seria a terceira legislação, a Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato é a Lei 8.245 de 91. É a Lei do Inquilinato conhecida por todos nós, apelidada como Lei do Inquilinato porque veio para proteger o inquilino, veio para colocar o inquilino numa situação melhor, menos frágil. Por isso nós apelidamos de Lei do Inquilinato. Assim como tem o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege quem? O consumidor. Essa é a realidade. Já a Lei do Inquilinato, ela protege o inquilino, é fato. Então nós temos aí a Lei do Inquilinato
como uma lei para igualar a relação locatícia. A Lei 8.245 de 91 é a lei do inquilinato. Essa lei nos interessa muito, porque ela vai tratar da alocação de imóveis. Em regra, imóveis residenciais, imóveis não residenciais e imóveis por temporada, tá bom? A lei do inquilinato também vai tratar muito bem de toda a situação material, processual e criminal também da relação locatícia. Quando nós falamos da lei do inquilinato, nós temos cláusulas que falam da nulidade absoluta, qualquer cláusula que eu crie para tentar omitir a lei, forjar, afrontar a lei, essa cláusula é nula de pleno direito. Temos a cláusula de direito de preferência, eu sempre falo que o direito de preferência é muito mal estudado na graduação, porque não tem o inquilino, o locador não tem direito o locatário não tem direito de preferência de forma automática, igual muita gente acha que tem. O locatário tem direito de preferência a partir do momento que ele tem um contrato com uma cláusula de direito de preferência, chamada cláusula de reserva ou direito de preferência, e esse contrato de locação é devidamente averbado na matrícula do imóvel. De resto, ela não tem direito de preferência, igual vendem para nós aprendemos errado. Não existe um direito de preferência absoluto, acima de tudo, inquestionável. Não, o direito de preferência só existe quando tem um binômio. Esse binômio é a cláusula no contrato, mas também, além dessa cláusula no contrato de reserva ou de preferência, também é importante falar, nós temos que ter a averbação no contrato de locação na matrícula do imóvel. Vamos lá, ponto importante aqui, hein? Ponto importante. A lei do inquilinato traz algumas ações, as ações chamadas ações típicas, ações locatícias típicas. Nós temos o despejo, por falta de pagamento, por denúncia vazia. O que é denúncia vazia? Eu fiz um contrato de locação por 3 anos, eu posso, ao final do contrato, o locador, pedir que o inquilino saia. Se ele não sair, eu faço despejo por denúncia vazia. Denúncia vazia porque sem fundamentos, então sem maiores fundamentos. Denúncia cheia porque eu estou fundamentando. O despejo por denúncia vazia é sem fundamento em virtude disso. O contrato foi feito por 3 anos, ao final do contrato eu tenho o direito de ter o imóvel de volta. Isso é um presente da lei, um plus da lei 8.245 de 91. Quando nós falamos aqui em relação às ações locatícias tipificadas, despejo existem várias espécies, modalidades de despejo. Existe o despejo por ato ilícito. Então eu alugo, o inquilino paga aluguel em dia, mas ele planta maconha no fundo. Eu alugo um imóvel comercial, o inquilino paga em dia o aluguel, paga até antes, né? 5 dias antes do vencimento. Só que ele montou um bordel, um prostíbulo, né? Então, eu posso pedir, eu proprietário, eu possuidor, lembrando que pode ser o locador, o proprietário ou possuidor, eu posso pedir sim a rescisão do contrato, e a rescisão do contrato é requerida através do despejo. Então, ato ilícito. Existe um ato ilícito, eu não concordo, eu quero a rescisão do contrato, mesmo que o aluguel esteja pago em dia. Eu posso pedir o despejo também, em virtude de uma cláusula contratual que não foi cumprida, descumprimento contratual, também eu posso pedir o despejo também. Outro ponto, outra situação que eu posso pedir o despejo, outra oportunidade também para falar sobre o despejo por culpa exclusiva do locador. Nós entendemos de despejo muitas vezes na graduação, de forma muito leve. Poxa, existe o despejo que pode ser proposto até pelo inquilino. Professor Júlio, o inquilino pode propor despejo? Pode. Muita gente acredita que o despejo só pode ser proposto pelo locador. Só ele tem legitimidade ativa, mas o inquilino, o locatário, pode propor uma ação de despejo porque ela quer o fim do contrato, não quer pagar multa contratual, não aceita pagar multa. Essa ação de despejo é chamada despejo por culpa exclusiva do locador. Então, o inquilino ingressa contra o locador, em face do locador, pedindo a rescisão do contrato. Lembrando que o despejo é uma ação que nós vamos ter a rescisão do contrato e também, em alguns casos, a emissão da posse. Vamos lá. Além do despejo, outra ação conhecida, também tipificada na Lei 8.245 de 91, é a ação renovatória. Eu posso fazer uma ação renovatória, é de direito do locatário comercial. Ele, quando tem 5 anos no imóvel, 5 anos de locação, seja um contrato só ou vários contratos, ela, o comerciante, o empresário, juntando esse requisito, 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade, pode propor, se o contrato for escrito por prazo determinado, ação renovatória. Ação renovatória
é a ação que nós vamos buscar o quê? A renovação compulsória do contrato. Eu quero a renovação compulsória do contrato, então ação renovatória. Quando nós falamos aqui da ação renovatória, o objetivo é renovar o contrato, o Poder Judiciário, através de uma decisão judicial, vai renovar o contrato. Cuidado com essa ação é maravilhosa, é um direito maravilhoso, mas é traiçoeira. Por que traiçoeira? Porque alguns juízes aplicam conhecimento subjetivo. Alguns juízes pedem requisitos a mais, outros a menos, outros reconhecem idoneidade do fiador com facilidade, ou do locatário com facilidade, outros não. Eu já vi muita coisa boa e ruim nessa ação. Na prática, o professor que advoga com muita força no direito imobiliário, eu já vi pessoas ganharem a ação renovatória sem documentos, sem muitos documentos. E já vi pessoas perderem a ação renovatória sem sentido, né, por uma alegação que não tem idoneidade moral, porque não juntou a declaração, não juntou atestado de pobreza, sem sentido. Então, já vi de tudo, hein? Então, é uma ação que eu costumo dizer que precisa tomar cuidado, porque é uma ação traiçoeira. A ação renovatória é a ação que eu busco o Poder Judiciário para renovar o contrato de locação de forma compulsória. Eu preciso ter aí 5 anos de contrato, um só ou vários contratos, uma cadeia de contratos, importante lembrar. Eu preciso ter 3 anos na mesma atividade. O contrato tem que ser escrito e por prazo determinado. E detalhe muito importante, eu só posso fazer essa ação no último ano da locação, no último ano, presta atenção, hein? Eu só posso fazer essa ação no último ano, 6 meses antes do final do contrato, ou nos 6 primeiros meses do último ano. Tanto faz, né? Dá na mesma. Então, cuidado com esse prazo, hein? Então, ação renovatória, então é importante. Lembrando que a Lei 8.245 de 91 ela foi alterada pela Lei 12.112. Então, importante falar isso também. Vamos lá. Outro ponto que eu quero trazer para você, outro ponto importante, é também a ação de consignação de pagamento. A ação de consignação de pagamento é uma ação que eu posso usufruir toda vez que existe a recusa no recebimento. Então, o locador se recusa a receber. Ele, o administrador, o advogado, se recusa a receber o aluguel. Não sei onde está o locador, o proprietário, o possuidor. Existe uma confusão, aparece na minha porta uma pessoa falando que é o locador, depois aparece outro falando que é o locador. E aí, para quem eu pago? Eu tenho dúvidas para quem pagar. Fique atento, porque nesse cenário caberá também a ação, e essa ação é a consignação de pagamento de aluguel, uma ação judicial fundamentada na Lei 8.245/91 e eu vou depositar em juízo o valor do aluguel e acessórios também. Lembrando que essa ação pode ser utilizada tanto pelo locador quanto pelo inquilino. O inquilino utiliza normalmente para pagar aluguel, porque existe a recusa, a confusão, não sabe o valor correto, ele faz isso, faz essa consignação em pagamento, deverá fazer para evitar o despejo por falta de pagamento. Já o locador pode fazer essa ação em diversas situações, entre elas toda vez que o inquilino talvez abandonou o imóvel, deixou uma geladeira, um fogão, máquinas, ferramentas, televisão. Eu não posso pegar e jogar isso na rua. Eu vou ter que fazer a consignação em pagamento também. É muito comum também no Brasil a consignação da chave, hein? Eu quero devolver a chave e o locador não aceita. Então eu, inquilino, faço a ação de consignação de pagamento, mas utilizando ela para a chave, para a entrega da chave, para o depósito judicial da chave. Então a ação de consignação da chave. Porque a chave na locação, ela representa o quê? A tradição do negócio. Quando eu falo da chave, eu preciso me livrar da chave para não pagar aluguel. Enquanto eu ficar com a chave, eu vou pagar aluguel. Eu trago um exemplo aqui. Uma vez o professor assumiu um caso, um casal, noivos, alugaram um apartamento e ficaram com a chave, porque eles desistiram de casar naquele momento. E ficaram com a chave 3 meses. E na prática eles não queriam pagar aluguel porque nós não fomos nem morar no imóvel, nós desistimos de casar porque vamos fazer uma viagem para o exterior. Nós nem chegamos a entrar no imóvel só para ver, não moramos lá, não dormimos lá. E não queriam pagar aluguel, mas a justiça entendeu que tinha que pagar aluguel porque eles estavam com o quê? Com a chave. Durante 3 meses eles ficaram com a chave. Então, ponto importante também. Vamos lá. Outra ação que merece atenção especial, que também é considerada uma ação locatícia, nós falamos do despejo, da renovatória, da conciliação de pagamento de aluguel. Mas eu quero a sua atenção para a ação revisional. A ação revisional também é uma ação locatícia tipificada na Lei 8.255 de 91. Quando que eu uso essa ação revisional? Eu posso usar a ação revisional toda vez que eu queira revisar um contrato. É um direito meu em qualquer contrato. Eu quero revisar uma cláusula, uma garantia, o contrato inteiro.
Na relação locatícia, eu vou usufruir dessa ação revisional porque eu quero, nessa ação, eu quero rever o valor do aluguel. Então, o locador pode propor essa ação porque ele quer rever o valor do aluguel. Ele entende, eles entendem que o valor do aluguel tem que ser maior. Houve uma mudança que gerou esse aumento do aluguel. Pode também o inquilino propor essa ação revisional para diminuir o valor do aluguel, porque o inquilino não concorda com o valor que está sendo pago por algum motivo. Então, algum acontecimento que faz com que o inquilino tenha direito de também buscar o Poder Judiciário para rever o valor do aluguel. Então, é importante isso, em ação revisional. Então, nós temos 4 ações locatícias chamadas típicas, tipificadas. São ações que estão previstas na Lei do Inquilinato, na Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Essas ações são despejo, várias espécies de despejo, nós temos mais de 40 motivos para despejar alguém, não precisa ser necessariamente a falta de pagamento. Lembrando que tem o despejo por culpa exclusiva do locador, o inquilino pode propor essa ação de despejo para rescindir o contrato e ficar livre da multa proporcional do aluguel. Lembrando também que a ação renovatória tem que ter todos os requisitos, é uma ação típica, tipificada na lei, todos os requisitos. Eu preciso, de fato, ter 5 anos de contrato de locação provado, através de contrato, 3 anos na mesma atividade. O contrato tem que ser escrito por prazo determinado. Lembrando também que eu só posso propor ação renovatória na locação não comercial, ou seja, a empresarial, a comercial. Também quero lembrar a você que eu só posso propor essa ação no último ano, 6 meses antes do final. Cuidado com esse prazo, hein? Outra ação que eu falei aqui é a consignação de pagamento. Então, existe a recusa por parte do locador em receber, uma confusão, não sei onde ele está, ou da chave, ou de acessórios. É uma ação muito utilizada por inquilino, mas pode ser utilizada pelo locador quando ele quer consignar acessórios, bens que ficaram no imóvel. Então, também muito utilizado. E falamos aqui também, outra ação importante, também, claro, a revisional para rever o valor do contrato. Então, nós são 4 ações locatícias tipificadas. Despejo, renovatória, consignação de pagamento e revisional. Isso é o café com leite, eu falo. É o básico do básico. Nós precisamos aprofundar nossos estudos. E surgem ações locatícias doutrinárias e jurisprudenciais. Ou seja, a doutrina, os livros, as obras, e também a doutrina esclarece que existe. É muito comum no Brasil você usar ações doutrinárias e jurisprudenciais. Eu trago um grande exemplo para você, eu trago um exemplo importante, ação lá do direito de família, ação declaratória de sócio-afetividade. Ação declaratória de sócio-afetividade é uma ação que era totalmente doutrinária e jurisprudencial, não tinha lei, não tinha artigo, não tinha. O que nós fizemos? Nós usamos essa ação lá no início, conforme jurisprudência, conforme doutrina, para que aquele sujeito, ele ou ela, se tornasse um pai, uma mãe de uma criança sem vínculo sanguíneo, sem vínculo familiar. Ou seja, você criava uma criança, vizinha sua, não saía da tua casa, chamava de pai, de mãe, você fazia essa ação, faz essa ação para tornar essa criança seu filho, legalmente falando, com todos os direitos possíveis, inclusive hereditários. Agora sim, recentemente, nos últimos anos, surgiram sim algumas legislações sobre o assunto, mas até então, lá no começo, não tinha. Então, é muito comum no Brasil o advogado, o operador de direito, utilizar ações doutrinárias jurisprudenciais. São ações que não estão presentes na lei, não estão presentes no artigo, mas existe de fato. E aí eu trago para você, no cenário locatício, na relação locatícia, no contrato de locação, surgem 2 ações doutrinárias jurisprudenciais. A primeira é a indenização de fundo de comércio e benfeitorias, ação interessantíssima. Eu, inquilino, do nada o locador, proprietário ou possuidor, pediu o imóvel de volta, um lava-rápido, um estacionamento, um posto de gasolina, eu posso prentear, eu posso buscar no Poder Judiciário a renovação do contrato, mas eu posso buscar também a indenização do fundo de comércio. Cuidado, essa ação é maravilhosa, ela obriga o locador a pagar uma indenização ao locatário, na relação locatícia comercial, não residencial, mas tem muitas teses de defesa. Ou seja, eu tenho que pagar o aluguel pontualmente, não em atraso. Eu tenho que pagar aluguel também em dia. Outro ponto também, não pode ser interdição, embargo de obra, desapropriação, senão não teria em regra o direito. Se eu desocupei o imóvel inquilino, em virtude de uma ordem judicial, em virtude de um acontecimento administrativo, ou porque faliu o meu comércio, a minha empresa, eu já não teria direito à indenização de fundo de comércio. Essa é a grande matéria de defesa, então cuidado com isso.
Nós vamos voltar nesse assunto. O nome da ação é Ação Declaratória de Indenização de Fundo de Comércio. Esse é o nome correto, hein? Alguns chamam também de Ação de Indenização de Fundo de Comércio. Ação importante, ação doutrinária, ação jurisprudencial, mas ação que existe no Brasil de 15 anos para cá, de forma consolidada. Mas cuidado, tem muitas teses de defesa sobre essa ação. Volto já nessa ação. Quero falar sobre mais uma situação, mais uma ação atípica, que é a ação chamada essa ação é muito interessante também, reparatória de luvas. No Brasil é muito comum você pedir luvas, né? Nas galerias, o proprietário, o possuidor pede luvas. Eu quero luva, quero 50 mil reais de luva, eu quero 100 mil reais, 200 mil para você montar um comércio aqui na minha galeria. A luva, como funciona no Brasil? Ela é crime, ela é mista. Por que mista? Inicialmente eu posso cobrar a luva do inquilino. No início da relação locatícia, na contratação, no início do contrato de locação, tudo bem. Mas ela é estritamente proibida na renovação do contrato. E é o que muita gente faz, né? Muito locador sem saber, locador, administrador, advogada, corretor, corretora, sem saber, cobra essa luva para renovar o contrato e cobrou a luva por e-mail, WhatsApp. Se o inquilino provar isso, saiba que cometeu crime. O locador cometeu crime. Porque cobrar a luva para renovação de contrato é crime, previsto na Lei 8.245 de 91. Além de ser crime, cabe ação civil. Ação civil para reparar esse dano. Quando eu pago algo indevidamente, eu tenho o direito de, no mínimo, receber em dobro. O nome dessa ação, Ação Reparatória de Luvas. Olha o nome da ação, hein? Ação Reparatória de Luvas. Esse é o nome da ação. Então, se eu pago luva ou luvas indevidamente, eu tenho o direito de receber de volta em dobro. Ação reparatória de luvas, ação doutrinária e jurisprudencial também, tá bom? Então, legal. Então, nós temos nesse cenário duas ações, eu diria que novas, né? Duas ações doutrinárias jurisprudenciais. A primeira ação é a ação reparatória de luvas e a segunda ação é a ação de indenização de fundo de comércio. Legal, né, esse assunto? Eu volto já para poder aprofundar o assunto em relação à indenização de fundo de comércio. Até já!